Olá, alunos! Vamos fazer então uma revisãozinha sobre os nossos principais temas do nosso ano, né? A gente fez aí um ano, primeiro ano do ensino médio, primeira série do ensino médio, e vimos aí um pouco de filosofia antiga, a filosofia no seu surgimento lá no mundo dos gregos. E a gente então vai agora fazer uma revisão dos principais temas aí que eu vou abordar na nossa avaliação, tá certo? Então, o primeiro tema importante para nós é esse que está aí agora na tela de vocês. Preste atenção, nós vamos falar sobre os pré-socráticos, tá certo? Os pré-socráticos é o primeiro tema que a gente vai abordar na nossa avaliação final. Tem um esqueminha aí, você pode até dar um print se você quiser, e tem as principais ideias dos pré-socráticos. Vamos começar pela... que tipo de filosofia que os pré-socráticos fazem lá em cima? Ó, cosmologia. Eles fazem uma explicação racional do mundo. Por que isso, professor? Porque até então a explicação era cosmogonia. O que é cosmogonia? A explicação do mundo através dos mitos e dos deuses. Então você tinha a história do mundo contada através da mitologia, dos deuses. Mas agora... os primeiros filósofos querem dar uma explicação racional, eles querem fazer uma explicação racional sobre o que é a realidade, o que é o mundo, né? E é isso que a gente chama então de cosmologia. Por que cosmologia? Porque é a explicação do cosmos, do universo. E a principal pergunta que eles se faziam, que os filósofos pré-socráticos faziam nesse momento, é sobre o que seria o princípio originário, o princípio fundamental, aquele que deu origem a todas as coisas, que em grego a gente chama de arché. Arché, está escrito arché aí, ó, de laranjinha para vocês, tá certo? Então, a pergunta deles era: qual foi o princípio fundamental que deu origem a todas as coisas? Então, nós costumamos dizer que os filósofos pré-socráticos, eles faziam primeiro ontologia. Eles eram filósofos que estavam tentando descobrir qual era a origem do ser. A palavra ontos, que a gente traduziu para o latim por ente, significa ser, ontos, ser. Qual é a origem do ser de cada coisa? No caso, eles querem saber a arque de todas as coisas. E como isso estava ligado com a natureza, ou seja, eles estudavam os elementos da natureza que deram origem a todas as coisas que surgiram, eles ficaram conhecidos como filósofos da physis, tá certo? Então, cosmologia aí em vermelhinho e rosa, princípio original a arque em azul, ontologia aí o verde, e aí marronzinho physis, o estudo da natureza, o estudo da physis. Eles são conhecidos como filósofos da natureza ou filósofos naturalistas. Bom, pessoal, agora vamos dar uma olhadinha nos principais filósofos desse período. Do lado esquerdo, aí, ó, em vermelho, Tales de Mileto é o mais antigo dos filósofos que a gente conhece. E ele dizia que o princípio original, lembra que a gente vai falar bastante sobre o princípio original. O princípio original que deu origem a todas as coisas está escrito, ó, tudo é água, ou seja, a arque para Tales de Mileto, o elemento que deu origem a tudo que existe teria sido a água. Ele faz parte da escola chamada Escola Jônica, porque era a região da Grécia onde ele morava, né? Mileto era uma cidade que pertencia à região da Jônia. Outro filósofo da escola jônica é esse que está abaixo aí em preto, Anaxímenes. Anaxímenes foi aluno de Tales de Mileto. E Anaxímenes dizia que o arque, o princípio original que teria dado origem a todas as coisas, seria o ar. Tales de Mileto dizia que a arque era a água, ou seja, o princípio original que deu origem a todas as coisas, o princípio fundamental que deu origem a todas as coisas. Já Anaxímenes dizia que seriam as substâncias do ar. Anaximandro, que também pertence a essa escola, né, que está embaixo de Anaxímenes, em vermelho, dizia que o que deu origem, o princípio original, a arque que deu origem a todas as coisas, ele chamava de apeiron, que é uma palavra que significa infinito, indeterminado. Então, Anaximandro não achava possível estabelecer um único
elemento capaz de criar todas as coisas. Ele dizia que era um elemento indeterminado, infinito, um apeiron. Veja que Tales disse que era a água, Anaxímenes disse que era o ar, Anaximandro disse que era um indeterminado. Vamos para uma outra escola, a escola pitagórica, que está aí na tela de vocês aí. Os pitagóricos defendiam a ideia do número, né? A origem do universo seriam os números. Eles eram matemáticos, então eles percebiam como o universo era a geometria, era a matemática. A origem de tudo estaria nos números. O número teria um poder de criação de todas as coisas. Vamos lá subir lá em cima, pessoal, agora do lado direito. Heráclito do lado superior direito, bastante importante, porque ele também dizia que a origem de tudo seria o fogo. Professor, como é que o fogo deu origem a todas as coisas? Na verdade, o fogo é uma metáfora para a transformação. Quando alguma coisa pega fogo, ela é transformada. E para Heráclito é muito importante estudar a mudança constante, porque tudo está mudando o tempo todo. Tá certo? Então ele dizia que se tudo muda o tempo todo, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Por quê? A primeira vez o rio é um, depois na segunda o rio é outro. Na primeira vez você é uma realidade, na segunda você já mudou, porque as coisas estão mudando constantemente. É o que ele chama que tudo é fluxo. E como é que as coisas mudam? As coisas mudam a partir desses conflitos dos contrários, dessas contradições que entram em conflito. Era essa a ideia do Heráclito, tá certo? Os contrários em conflito mudam todas as coisas, e é impossível dizer o que uma coisa é, porque ela está mudando o tempo todo. E aí a frasezinha, tudo é fluxo, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Parmênides é um outro filósofo que não concordava com Heráclito. Ele dizia que nada muda. Em vez de haver mudança constante, não existe nenhuma mudança. Tanto é que ele diz que existe uma imobilidade. Imobilidade é não mudança, tá, pessoal? Então, o ser não muda. Heráclito dizia que o ser muda o tempo todo. Parmênides dizia imobilidade de ser, ou seja, o ser nunca muda, tá certo? Vamos descer aí agora no filósofo Empédocles. Uma diferença do Empédocles para os antecessores é que o Empédocles ele defende vários princípios originais. Veja que é terra, fogo, água e ar. Ou seja, Empédocles é um filósofo pluralista. Os outros eram monistas. Monistas significam que acreditavam que apenas uma única realidade era capaz de dar origem a tudo. Empédocles dizia que era uma junção de alguns desses princípios. E para terminar, pessoal, está aí Leucipo e Demócrito, que são filósofos chamados de atomistas, porque eles criaram essa expressão para explicar que a origem de tudo estaria nessa pequena partícula e tudo seria composto por essas pequenas partículas chamadas átomos. Pessoal, está aí os pré-socráticos. Vamos mudar de assunto agora, porque depois da escola pré-socrática veio agora os grandes clássicos da filosofia e eu escolhi falar então sobre Platão. Vamos para Platão agora, pessoal, rapidamente. Platão, pessoal, é um filósofo que foi aluno de Sócrates e depois foi professor de Aristóteles. E o que é importante a gente lembrar de Platão? Vou só passar outro slide e vou voltar para esse. Primeiro, pessoal, Platão cria um mito chamado mito da caverna. E eu vou falar sobre ele já já. Nesse mitozinho, uma historinha que ele conta, ele quer explicar isso que está na tela de vocês aí. O tal do dualismo platônico. Ou seja, o conflito entre o conhecimento que a gente possui pelos sentidos, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente toca, e o conhecimento racional, o conhecimento das ideias. E ele dizia que o conhecimento sensível era um conhecimento imperfeito, que nós deveríamos procurar o conhecimento racional, que seria daquilo que estaria no que ele chama de mundo inteligível ou mundo das ideias. A palavra inteligível significa ideias. Veja lá do lado direito superior, está escrito lá, ó, para Platão o mundo era dividido em duas esferas, a esfera inteligível e a esfera sensível. A esfera inteligível e sensível. Essa divisão é o dualismo platônico. O mundo sensível, olha que tem os quadrinhos aí em cima do nome. O mundo sensível, que é o mundo das sombras, que a gente vai ver já no mundo da caverna. E o mundo inteligível, que é o mundo do verdadeiro conhecimento. Nós deveríamos
não ligar muito para as aparências, porque os sentidos não são capazes de levar ao verdadeiro conhecimento. A razão, sim, mas os sentidos, a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação, os sentidos, não são capazes de gerar o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento estaria na intuição do que ele chama de ideias, né? As ideias seriam esse mundo racional aí que a gente vai ver. Vamos ver aqui agora a caverna de Platão, que a gente vai entender essa historinha. Olha lá, pessoal, para Platão, ele criou uma história dizendo que tinha pessoas que passaram a vida, desde o dia que nasceram, vendo somente o mundo das sombras, o mundo das ilusões. E uma dessas pessoas consegue se libertar dessa caverna, porque ele quer conhecer a realidade. Então, ele diz que a pessoa que consegue se libertar dessa prisão das ilusões é o filósofo. O filósofo é o homem da cidade, da polis, que consegue se libertar, se sente incomodado por esse falso conhecimento e começa a buscar, com muita dificuldade, obviamente, a querer saber a verdade, a estudar e a buscar a razão para entender o que as coisas são de verdade. Lógico que aprendizado, conhecimento é um conhecimento árduo, tudo é difícil. Por exemplo, você está perdendo seu tempo agora, podendo estar de férias, por quê? Porque você quer passar numa prova, você está estudando, todo conhecimento exige sacrifício. E é essa a ideia da alegoria da caverna. O filósofo, o pensador, aquele que quer aprender, se sente incomodado com aquilo que não é verdade e ele se orienta a sua vida pelos seus conhecimentos que ele adquire arduamente. Vamos agora para o próximo filósofo, queridos, que é o filósofo Aristóteles. Vamos de Aristóteles agora, porque nós vamos falar sobre Aristóteles na nossa prova também. Aristóteles é um elemento importante na nossa avaliação. E o que a gente vai conversar sobre Aristóteles? A gente vai conversar sobre várias coisas. A primeira dimensão de Aristóteles é a questão política. Vamos pegar aí a parte desse amarelinho que está embaixo. Vamos conversar sobre a política na prova. O homem é um animal político. Vamos lembrar, pessoal, que Aristóteles diz que a ética e a política estão unidas, ou seja, você deve procurar o seu bem pessoal, mas você também deve procurar o bem comum, o bem de todos. Por isso que o homem é um animal, um ser social e político. Ele tem responsabilidade com ele e com a cidade que ele habita, tá certo? Os dois têm responsabilidades, tá certo? Então, é assim que funciona, tá certo? Você junta a ética com a política. Olha como é que é a ética de Aristóteles. Ética de felicidade, ética de virtude, ética de bem. Então, você deve buscar a felicidade, você deve buscar o bem. Só que como é que a gente conquista a felicidade e o bem? Através da razão, né? A maior felicidade que existe é a felicidade que vem do conhecimento e da atividade humana. É aí a verdadeira felicidade, ou melhor dizendo, a melhor das virtudes é o saber, o conhecer e o saber filosófico, tá certo, pessoal? É o saber e conhecer filosófico. Bom, outro assunto que tem aí de Aristóteles importante para nós é a dimensão do conhecer a realidade das coisas, né? Enquanto o Platão, como está aí na tela, ele tentou influenciar, tentou perceber a realidade como uma realidade que estava além dos sentidos, na verdade, Aristóteles queria conhecer o que era cada coisa. Por isso que ele estudou, por exemplo, se você ver do lado esquerdo, as causas. Qual é a causa, do que causa cada coisa que existe? As causas materiais, ou seja, a matéria do que é feito, a essência, a forma com que aquilo é feito, quem fez, a causa eficiente, quem fez, ou a causa final, para que aquela coisa é feita. Então ele se interessava pela própria realidade, tá certo? Pela própria realidade. Se você for ver do lado direito, ele está também querendo saber a essência das coisas, que a gente chama isso de metafísica. A metafísica, pessoal, nada mais é do que essa necessidade que o ser humano tem de construir um saber universal,
um saber, um conhecimento que vai na raiz. Saber filosófico, pessoal, é, antes de mais nada, um saber universal, um saber, um conhecimento que vai na raiz, que vai na essência. E o Aristóteles diria que isso é inerente ao ser humano. O ser humano naturalmente quer conhecer todas as realidades. Por isso que ele procura conhecer as causas, procura conhecer o que é a substância, por exemplo, do que a coisa é feita, né? O que é necessário. E por fim, pessoal, para terminar então essa nossa revisãozinha importante para a nossa avaliação, se uma coisa, o que uma coisa é, por isso que a palavrinha está escrita aí, ato, né? O que uma coisa é, tá certo? E aquilo, o que uma coisa pode ser? A gente chama isso de potência, né? Ato é aquilo que uma coisa é. Potência é aquilo que ele pode vir a ser. Eu sempre dou um exemplozinho sobre ato e potência. É a ideia da semente. O que a semente é? Naquele momento a semente é semente. E o que ela pode vir a ser? Um dia ela pode vir a ser árvore. Ato e potência. Aquilo que ela é e aquilo que ela pode vir a ser. O Aristóteles dizia que todo ser tem dentro de si aquilo que ele é e também tem dentro de si aquilo que um dia ele pode vir a ser. É assim que funcionam essas realidades, tá certo? Pessoal, minha sugestão é que vocês façam a prova com cuidado, com tranquilidade, prestando atenção nas questões. Vamos ter questões sobre os pré-socráticos, vamos ter questões sobre Platão e vamos ter algumas questõezinhas sobre Aristóteles também. A prova não está difícil, mas também precisa da atenção, dê atenção a todas essas coisas que vocês estão fazendo agora, porque é assim que funciona a nossa aula, tá certo, pessoal? Vamos lembrar então agora que você precisa descobrir e entender quais são os principais elementos da filosofia antiga. A filosofia antiga precisa descobrir as essências das coisas. Boa prova para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.